Meus caríssimos alunos, estou a abrir nossa aula de hoje, o tema repressão, dentro do módulo Mecanismos de Defesa. Ontem nós trabalhamos a primeira aula deste módulo, apresentando a vocês uma visão geral do trabalho que será feito nesses 15 encontros, nessas 15 aulas. Sejam bem-vindos dentro da dinâmica que combinamos com vocês. Faço as motivações iniciais, as contextualizações e sensibilizações e depois passo a apresentar os instrumentos de trabalho, os instrumentos didático-pedagógicos que irão conduzir vocês na aprendizagem, na busca do conhecimento em repressão. Falaremos dos fundamentos, da natureza da repressão, falaremos do papel da teoria em termos de mecanismos de defesa, traremos sempre exemplos para ilustrar os conceitos, faremos desdobramentos teóricos para melhorar a compreensão e traremos para os tempos de hoje, para nos darmos conta da proposta freudiana e dos acréscimos que foram feitos ao longo da história da psicanálise freudiana. Portanto, vamos à luta. Bom dia. Hoje eu trago um pensamento para que a gente possa repensá-lo durante o dia. Existe uma máxima chamada máxima de ouro que diz: não faça aos outros aquilo que você gostaria que não lhe fizessem. Por outro lado, nós sabemos, nós não queremos as mesmas coisas. Então, como ficamos com o primeiro pensamento? Tenhamos um bom dia, paz e bem. Os Amantes, 1928, René Magritte. Para elaborar uma reflexão instrucional estruturada sobre a obra Os Amantes, sob a ótica dos mecanismos de defesa, especialmente a repressão, é fundamental integrar os conceitos psicanalíticos com a interpretação artística. A pintura de Magritte mostra dois amantes com os rostos cobertos por véus, uma imagem que evoca ocultação e o mistério. Os Amantes apresenta dois indivíduos em um ato íntimo de beijo, com seus rostos ocultados por panos brancos. A obra desafia a percepção convencional da intimidade e da identidade. Na psicanálise, mecanismos de defesa são estratégias inconscientes usadas para proteger o indivíduo de ansiedades ou pensamentos perturbadores. A repressão, um mecanismo central, envolve a exclusão de desejos, pensamentos ou memórias perturbadoras da consciência. A cobertura dos rostos na pintura pode ser vista como uma representação visual da repressão. O véu esconde a verdadeira identidade e emoções, sugerindo que aspectos significativos do self estão sendo reprimidos. Na psicanálise, o véu pode simbolizar a barreira entre o consciente e o inconsciente. Assim, os véus em Os Amantes podem representar as barreiras que impedem o acesso ao verdadeiro self ou aos verdadeiros desejos e emoções. A obra pode refletir sobre a complexidade das relações humanas,
mesmo em momentos de proximidade física. A repressão e outros mecanismos de defesa podem afetar a capacidade de indivíduos de se conectarem intimamente. A comunicação emocional honesta pode ser dificultada quando aspectos significativos do self estão reprimidos. A repressão pode levar a uma compreensão distorcida de si mesmo, afetando a autoestima e a capacidade de formar relações autênticas. Os amantes de Magritte oferecem uma poderosa representação visual dos conceitos psicanalíticos de repressão e ocultação. A obra desafia os espectadores a refletirem sobre as barreiras emocionais e psicológicas que podem existir nas relações humanas. Esta reflexão pode ser aplicada para entender melhor as dinâmicas das relações pessoais e a importância da autoconsciência e da comunicação honesta na superação dos véus metafóricos que nos separam dos outros. Meus caríssimos alunos, antes de dar continuidade ao nosso trabalho de hoje, fiquei devendo ontem, na primeira aula do 5º módulo, um resgate, uma apresentação do curso de Psicanálise 2024. Essa peça, esse instrumento, esse recurso foi apresentado a vocês em uma das primeiras aulas, quando nós apresentamos o curso. É importante, como estamos a falar depois de 4 módulos, iniciando mais uma sequência de 4 módulos, importante resgatar um pouquinho a proposta do nosso curso. De antemão, a priori, a intenção da proposta era fazer uma proposta minimalista, o mínimo necessário, o mínimo que pudesse orientá-los, a semelhança de uma bússola, a nossa caminhada. Então, entendo que nesse momento é importante resgatar esse documento, é um conteúdo digital da proposta do nosso curso, apresentado em uma das primeiras aulas. Observem comigo. Essa visão, sempre de contexto, ela nos orienta na caminhada. É aquela experiência da navegação em alto mar e à noite, ao olhar para o céu, de acordo com a posição dos astros, a gente vai orientando a nossa rota. Então, observe, curso de Psicanálise 2024, uma proposta minimalista, o mínimo necessário. Evidente, vocês já se deram conta que na caminhada o quanto vai se agregando de novas informações. Então, nós tivemos um primeiro momento, módulos a respeito da introdução à psicanálise. Trabalhamos praticamente 3 módulos a respeito da introdução à psicanálise, evidentemente nesse contexto. Nós estamos a começar agora, então trabalhamos 3, foco maior na introdução. Tivemos um módulo sobre teoria da sexualidade, trabalhamos bem, exploramos bem o legado freudiano. Estamos agora a iniciar os mecanismos de defesa. Aqui fala introdução aos mecanismos, trabalhar alguns mecanismos de destaque, repressão e sublimação, formação reativa e projeção, identificação, isolamento, negação. Isso não quer dizer que não abordaremos os outros. Então, mecanismos de defesa. Temos pela frente, na sequência, estrutura da personalidade, um outro módulo, um módulo sobre sonhos e interpretação. Teremos um módulo sobre transferência e contra-transferência. Teremos um módulo sobre o final da análise.
teremos um módulo sobre psicanálise pós-freudiana, teremos um outro módulo sobre psicanálise e cultura, teremos módulo sobre técnicas psicanalíticas, repete novamente em 2 momentos, técnica psicanalítica, mas na perspectiva dos casos. Dora é o início da psicanálise, o homem dos ratos, Klein, a criança, Lacan e o caso Aimé, análise de contemporâneos, e finalmente a formação do psicanalista. Todos eles nós já fizemos uma provocação, uma iniciação. Em chegando o módulo do tema, aí nós partimos para mais detalhes. Essa aqui é a proposta oficial do curso. Evidentemente, para cada título, Introdução à Psicanálise, eu fiz uso de artigos que estão no blog do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas. Então, se vocês observarem, Introdução à Psicanálise, nós temos um artigo aqui. E vejam o tamanho dele, vamos chegar até o segundo. Aqui nós estamos no segundo. Então, 3 meses nós ficamos, ou 3 módulos ficamos no primeiro. Um quarto módulo ficamos na teoria da sexualidade. E aqui tem uma proposta da teoria da sexualidade. Mais informações. Finalmente, estamos diante do mecanismos de defesa, que é a proposta desse 5º módulo. Se vocês observarem, os elementos básicos estão contemplados nesse texto, que na verdade trata-se de um artigo retirado do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas. Então, observem: Introdução aos mecanismos de defesa, 3.1, 3.2, repressão e sublimação, que eu acabei de ler agora para vocês, formação reativa e projetiva, identificação e isolamento, negação e resistência. E aí, então, trata-se de uma sensibilização para o módulo 5º. Paramos aqui, não vamos entrar dando continuidade. Então, voltando, aqui nós temos uma peça que é estratégica, uma peça que é de referência, conteúdo de referência que apresenta o nosso curso. Evidentemente, isso aqui é uma ponta do iceberg. Não temos tudo, não temos todas as informações, mas temos uma ideia dos passos que serão dados pelo curso. Perfeito? Vamos para o próximo módulo. Entendi que era importante lembrar a vocês desta peça e era importante mostrar a vocês, no caso do nosso módulo agora, mecanismos de defesa, como ele se faz presente com uma proposta. Temos na sequência aquela mensagem dada na abertura por mim, há uns tempos atrás. Eu tenho uma série de vídeos que eu chamo de Bons Dias. Sempre trago uma mensagem de um filósofo, de um psicanalista, de um romance, de um escritor, de um historiador, da literatura, para dar um tom, para criar um espírito de acolhimento, para criar um espírito de quebra de bloqueios, para criar um clima de aproximação, aconchego, de acolhimento. Então, observem, nós não queremos as mesmas coisas. Vamos dar continuidade. Nós estamos de novo com aquele ruído, aquele incômodo na lateral. Espero que os microfones estejam bem distantes desses ruídos para não atrapalhar a nossa performance e a atenção de vocês. Então veja o seguinte, quanto ao texto para nosso clima de trabalho.
nós não queremos as mesmas coisas. O tema central, nós não queremos as mesmas coisas, remete à diversidade dos desejos e motivações humanas. A psicanálise considera que cada indivíduo é movido por desejos inconscientes, moldados por experiências passadas, especialmente aquelas experiências da infância. Esse texto explora como essas diferenças nos desejos e motivações surgem e como elas impactam as relações interpessoais. Na psicanálise, os desejos são vistos como manifestações de impulsos inconscientes. Freud descreveu 2 impulsos primários: Eros, instinto de vida, Thanatos, instinto de morte. Como esses impulsos se manifestam na vida de uma pessoa, influenciam profundamente seus desejos e escolhas. A teoria psicanalítica enfatiza a importância das experiências da primeira infância na formação dos desejos. O complexo de Édipo, por exemplo, é um conceito-chave que descreve como as crianças formam desejos inconscientes, identificações com os pais, influenciando seus desejos futuros. Os mecanismos de defesa, como repressão e sublimação, são fundamentais na maneira como gerenciamos desejos inaceitáveis socialmente. A repressão oculta desejos, enquanto a sublimação os transforma em atividades socialmente aceitáveis. Esses mecanismos podem levar a mal-entendidos nas relações, onde o indivíduo pode projetar seus desejos não reconhecidos em outro ou agir de maneira oposta a um desejo reprimido. A psicanálise explora como os desejos inconscientes moldam as relações interpessoais. A transferência, onde sentimentos e desejos de um relacionamento passado são transferidos para outra pessoa, é um conceito-chave na análise de relações interpessoais. Diferenças nos desejos podem levar a conflitos em relacionamentos, onde o que é desejado por um indivíduo pode ser inconscientemente rejeitado ou temido por outro. O autoconhecimento adquirido através da psicanálise pode ajudar os indivíduos a compreenderem melhor seus próprios desejos e os dos outros, promovendo relações saudáveis. Reconhecer e aceitar que não queremos as mesmas coisas pode ser uma força, permitindo a expressão de uma gama mais rica de experiências e perspectivas. Pensemos nisso. Então, agora, nesse bloco, vamos explorar o nosso mapa mental nas colunas básicas. Então, primeiro, uma definição de repressão. Segundo, mecanismos e suas funções. Exemplo de repressão. Repressão e saúde mental. Técnicas de identificação. Repressão e desenvolvimento pessoal. Repressão e cultura, repressão e relações interpessoais, repressão e consciência e, finalmente, desenvolvimentos futuros, em lugar da pesquisa. Perfeito? Essa aqui é a proposta do nosso trabalho. Vamos só observar mais alguns elementos. O conceito central é entender mecanismos de defesa do ego, no sentido de preservar o ego. Trata-se de um processo inconsciente, diante de pensamentos indesejados. Freud elaborou uma teoria para esse fenômeno. Trata-se de garantir ao ego de não se envolver com conflitos internos e ansiedade. Daí, o mecanismo é entendido como um escudo. Diferença de supressão e repressão sempre estão próximos. Repressão é sempre um processo inconsciente e supressão é sempre um processo consciente. Nós vamos nos dar conta disso. Quanto aos mecanismos, ele tem a intenção de proteger a nossa mente de pensamentos dolorosos,
tem a pretensão de garantir o equilíbrio psicológico na experiência das emoções, tem uma preocupação com a formação de sintomas neuróticos, na medida em que existe a repressão, que se guarda, vai se formando um caldo que pode chegar a desenvolver sintomas neuróticos. Relação com o inconsciente, relação com o conflito psíquico, tensão entre desejos reprimidos e moralidade, muitas vezes reprimidos. Quanto às repressões, tipos de repressão, nós temos possibilidades de memórias traumáticas, quando se esquece de eventos dolorosos. Temos desejos proibidos, principalmente aqueles de impulsos sexuais ou agressivos. Temos pensamentos inaceitáveis, ideias que não colaboram com a nossa autoimagem, emoções negativas, raiva, ciúme, vergonha que nós vamos acumulando, fantasias e sonhos, onde nós temos espaços de fantasias inapropriadas. Com relação à saúde mental, a influência que se tem na nossa personalidade, no nosso comportamento, o risco dos transtornos, patologias psicológicas, a necessidade para a saúde mental do autoconhecimento, compreendermos a nós mesmos, a questão da somatização, sintomas físicos. Aqui existe uma manifestação somática física de conflitos psicológicos reprimidos. A passagem é automática, a gente nem se dá conta. E o papel do processo terapêutico, identificar e buscar soluções. As técnicas já conhecemos: associação livre, análise de sonhos, atos falhos. Pode acontecer resistência na terapia, e a terapia também oferece insights e autoanálise, numa perspectiva freudiana. Desenvolvimento pessoal ajuda muito na formação da personalidade, ajuda muito no crescimento e na mudança, toda vez que se trabalha a repressão, que se supera a repressão, ajuda na consciência de si, ajuda na reintegração dos aspectos repressivos, uma ressignificação, e ajuda na transformação. Evidentemente, quando falamos de cultura, mais pressão nós vamos encontrar nas normas sociais, nos tabus e moralidade, são os valores culturais, em tipologias de educação e criação, muitas vezes contribui para repressões. Nós encontramos nas representações artísticas uma quebra dos paradigmas, onde temas de repressão são abordados, são explorados. Temos também um diálogo social sobre repressão, que é essa discussão pública, até onde vai o limite falso, até onde vai o limite verdadeiro. A repressão também se dá conta e apresenta nas relações interpessoais. Existe um impacto nas dinâmicas sociais, existe um impacto na comunicação e nas nossas expressões, muitas vezes dificuldades nossas devido aos conteúdos reprimidos. Projeção e transferência, nós deslocamos as nossas emoções reprimidas para outras pessoas e objetos. Experimentamos nas relações interpessoais conflitos e, ao mesmo tempo, resoluções. Experimentamos a nossa intimidade e a vulnerabilidade da nossa intimidade. Dependendo da repressão, podemos contaminar a nossa experiência de intimidade. Com relação à repressão e consciência, a questão do auto-engano, que seria justamente a racionalização, negação de tudo aquilo que é reprimido.
Podemos considerar também despertar a consciência, na medida em que nós experimentamos uma análise pessoal, um tratamento terapêutico. Podemos também fazer uso do mindfulness e atenção plena, técnicas para aumentar nossa consciência pessoal. Podemos procurar também a integração de nossa consciência, essa harmonização das duas dimensões, aspectos conscientes e inconscientes. Práticas meditativas é um recurso para trabalhar a mente e o inconsciente. Finalmente, o futuro, em termos de novas teorias na psicologia, o lugar da neurociência, a possibilidade de integrar abordagens diferenciadas, quais ferramentas para diagnósticos mais precisos e o lugar da educação. Bem, esse é o mundo em que nós vamos navegar e aqui nós deixamos então o nosso mapa mental. Vamos para o próximo bloco. Dando continuidade a esse outro bloco, nós temos aqui então os slides em referência ao nosso mapa mental. Observe também apenas a apresentação do material. Com relação ao conceito, a repressão, no contexto psicológico, refere-se ao processo pelo qual os indivíduos inconscientemente suprimem pensamentos, sentimentos, desejos perturbadores. Ok? Existe aqui uma ilustração, uma imagem, o conteúdo. Depois, a teoria da repressão é significativa para entender como os conflitos internos são resolvidos, contribuindo para estruturar o ego e desenvolver a nossa dimensão emocional. Aqui a imagem, em breve explicação. Entre os mecanismos associados à repressão, destacam-se a fantasia, quando se cria cenários imaginários para escapar da realidade. Destaca-se a identificação, quando se adota a característica de uma outra pessoa, muitas vezes como uma forma de lidar com a perda. E também a anulação, esforço para desfazer pensamentos ou comportamentos inaceitáveis. Tudo isso relacionado a mecanismos de fantasia, identificação e anulação. Outros exemplos: racionalização, projeção interpessoal, deslocamento do trabalho. Então, exemplos práticos de repressão incluem a racionalização, justificar comportamentos irracionais. Outro, aqui nós temos os pós-freudianos, Clay, Hartman, Kerberg, suas teorias. A avaliação de repressão envolve análise de transferência, observando como comportamentos e sentimentos em relação ao terapeuta refletem conflitos internos. Para uma reflexão nossa, perspectivas atuais. Atualmente a repressão é estudada na ótica da validação empírica, com pesquisa, onde se busca evidenciar seus mecanismos de eficácia. Críticas. A repressão, contudo, enfrenta críticas quanto à sua cientificidade. Avançando, na educação, enfatiza-se o treinamento e a autoconsciência sobre o processo de repressão. Finalmente, concluindo, a repressão desempenha um papel significativo na saúde mental. Aqui é uma síntese rápida do esquema do mapa apresentado. Vamos para o próximo bloco. Aqui nós temos o texto oficial tirado do blog do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas. Não vou fazer uma orientação dirigida, mas vocês têm já a estrutura do artigo. Ele é sempre numa proposta básica para que a gente possa compreender a abordagem. Vale a pena uma leitura? Vale a pena uma leitura. Aqui vocês têm uma proposta simplificada. Ao final da aula de hoje, colocarei também em anexo o texto oficial original, onde lá temos os vídeos que ajudam na compreensão.
Perfeito? Vamos para o próximo bloco. Sempre dentro daquele mesmo esquema, aqui nós temos as questões básicas relacionadas à psicanálise, como Freud entende a repressão. Na terapia, como a terapia trabalha a questão da repressão. Qual é a visão de Lacan a respeito da repressão? Diferença de repressão e supressão já apareceu no começo do nosso trabalho. O lugar do inconsciente na teoria da repressão. Como a repressão se expressa na linguagem no sujeito em Lacan, é interessante. Implicações práticas dessa teoria. Curiosidades sobre a repressão, em termos de memórias reprimidas, esquecimentos. Importância de se compreender a teoria da repressão. Qual é o papel do terapeuta, o nosso papel diante da repressão? Finalmente, como ela participa, influencia na estruturação da nossa personalidade, na construção da nossa identidade. Perfeito? Aqui nós temos alguns textos, vamos só, por curiosidade, abrir alguns, observar o nível deles. A teoria da repressão em Jacques de Lacan, é só uma visão, é um texto abrangente, verdade. Mas eu diria assim, vale mais como curiosidade, porque não estamos em Lacan. Vamos voltar novamente lá. Vamos observar o segundo texto. Esse texto é um texto básico, que é a repressão e psicanálise, do grupo Psicanálise Clínica. O pessoal escreve muito bem, fazem abordagens significativas de modo simples. Vale a pena o mergulho. Texto recomendado. Vamos para um outro texto. Aqui nós temos um outro texto, a linguagem da repressão. Vamos ver aqui. A repressão é um mecanismo por meio do qual uma pessoa expulsa de sua consciência pensamentos, sentimentos, desejos e vai embora. Os sonhos, uma linguagem de repressão. Os atos falhos. Os lapsos. Sintomas neuróticos. As piadas. Perfeito? Um texto interessante. Vale a pena uma leitura? Vale a pena uma leitura. Texto numa linha do básico. Vamos avançando. Com isso, nós passamos pelas questões básicas. Vamos para o próximo bloco. Esse texto, ele também se volta para o mapa mental. Esse texto traz mais detalhes dos temas abordados. Definição, mecanismos, exemplos, saúde mental, técnicas, desenvolvimento pessoal, cultura, relação interpessoal, consciência, desenvolvimento futuro, diferentemente de o primeiro que eu já apresentei a respeito do mapa. Então, em relação ao mapa mental, nós temos dois textos, um texto mais enxuto e um texto com mais detalhes, que é esse segundo texto. Depois eu classifico os textos para que não fiquemos perdidos. Vamos para o próximo bloco. Estamos no documento, no texto, no recurso didático-pedagógico que vai falar dos limites e dos benefícios. Aqui nós temos, então, sempre a leitura do primeiro e do último, limites da teoria da repressão. Então, a evidência empírica sempre nos chama a atenção. Muitas vezes, explorar demais o inconsciente e atribuir grande responsabilidade ao inconsciente passa a ser uma limitação do Freud. A questão da universalidade, até onde a teoria de Freud vale para o universo, é questionável. E baseado em teoria, não em prática. Então, limitação. A teoria foi desenvolvida com base em observações teóricas e não em práticas clínicas extensas ou experimentação controlada com um grupo significativo. Não é isso?
a interpretação subjetiva sempre é limitada. Por outro lado, limites e possibilidades, benefícios. Reconhecemos a importância do inconsciente, reconhecemos a contribuição que Freud deu para o desenvolvimento da psicanálise, reconhecemos o diferencial que ela faz hoje à saúde mental, nos damos conta da presença das teorias de Freud na cultura e na sociedade e nos sentimos estimulados para continuar as pesquisas. Perfeito? Isso com relação ao instrumento limites e possibilidades. Vamos para o próximo. Aqui nós temos a repressão presente na produção de artes culturais e artísticas. Tem influência, se faz presente. Aqui então uma identificação de 10 produções artísticas, algumas já conhecidas. Hamlet, de William Shakespeare, Processo, de Franz Kafka, A Origem do Mundo, já comentamos com vocês, Psicose, O Grito, Rebeca, Cisne Negro, O Estrangeiro, Laranja Mecânica, 1984. Então, são produções culturais, todas elas identificando aí o teórico, o autor, o responsável, uma consideração a respeito de cada uma delas. Fica a critério de vocês depois, conforme o gosto, se é filme, se é pintura, se é obra, se é romance, se é música, de vocês aprofundarem, buscarem por uma ou por outra, no sentido de repertório. Vamos só observar a primeira, Hamlet, de William Shakespeare, conteúdo de repressão. A obra clássica de Shakespeare é um estudo profundo da repressão. Hamlet luta com desejos reprimidos e conflitos internos em relação a sua mãe e seu tio. Vamos à última. George Orwell, 1984, Repressão. Orwell cria um mundo onde a repressão é institucionalizada pelo Estado. E aí vai-se em frente. Pessoal, assim nós temos então mais um documento, mais recursos à disposição. Perfeito? Vamos para o próximo bloco. Aqui nós temos a proposta dos exercícios, vamos ao primeiro e ao último, fica a critério de vocês, do tempo, das possibilidades, sempre calma nesta hora. Então, explorando memórias esquecidas, escreva sua primeira memória de infância, tente lembrar detalhes e sensações. Exemplo, se a memória é de um dia no parque, reflita sobre o que essa experiência diz sobre seus relacionamentos ou medos atuais. Perfeito? Cada tema, 3 exercícios. Vamos ao último. Aqui, autoimagem e autopercepção. Escreva sobre como você se vê e como acha que os outros o veem, buscando discrepâncias. Exemplo, sentir-se inseguro, mas ser visto como confiante. Pode indicar uma fachada para ocultar inseguranças. Evidentemente, nós temos aqui 5 itens, cada item com 3 exercícios. Fica a teu critério, é uma provocação, é uma autoanálise que vale a pena. Vamos para o próximo bloco. Nesse bloco nós temos uma proposta inovadora feita na primeira aula, aula 1. Hoje nós estamos na aula 2. Voltei novamente com essa proposta. Então, durante as 5 primeiras aulas, tentarei uma provocação didático-pedagógica por meio dessa proposta que estou a chamar de complementar. Não é obrigatória, ela fica à disposição de vocês e, como eu tenho dito,
todos os temas, todas as provocações, todos os exercícios, toda a literatura à disposição de vocês. Façam uso delas na medida em que existe uma convergência, na medida em que existe uma sincronicidade entre o tema e o seu momento histórico existencial. Do contrário, pode ser material perdido. Não é fazer atividade por fazer atividade. Vamos fazer atividade, vamos realizar as ações porque o meu momento existencial histórico tem um link, tem um vínculo, tem um sentido com o tema e com o que eu estou vivendo. Então, farei 5 peças dessa numa perspectiva de complementar a aula 1, aula 2, aula 3, aula 4 e aula 5, nessa perspectiva. Sempre a partir do tema. Ontem foi mecanismos de defesa, hoje nós estamos no primeiro deles, repressão. E, evidentemente, qual é um caso clássico que nos leva à experiência da repressão? Caso de Dora, de Freud. Posso, de repente, procurar Google, posso, de repente, procurar na internet, posso procurar nas revistas eletrônicas, ou uma síntese, ou uma resenha, ou considerações e comentários, caso Dora. Pronto. Tenho aí uma provocação e executei uma ação. Com relação a um documentário, Análise de uma Mente, 1997, também encontramos esse material na internet. Os documentários, filmes em geral, meia hora, 1 hora, tudo para abastecer o nosso repertório. Obra recomendada? Evidente, gente. Vou recomendar diversas obras. O importante é que você tenha experiência da leitura de uma delas. Se nós vamos nos encontrar no primeiro semestre, no segundo semestre, provavelmente um pouco ainda em 2025, então, a cada 4 ou 5 meses, ou a cada 6 meses que você leia uma obra clássica, está de bom tamanho. Se você terminar o nosso curso sendo iniciado em 3 obras clássicas, lidas e compreendidas, excelente. 3, vamos considerar um nível avançado, 2 obras, um nível intermediário, e apenas uma obra ao longo do curso, eu me coloco dentro do nível básico. Perfeito? Provocações complementares, não obrigatórias. E, em geral, sempre, no segundo momento, uma síntese rápida da obra recomendada. Qual é o conteúdo? O conteúdo está aqui dentro. Então, farei 5 vezes essa proposta de complementação, depois farei uma análise da validade, se ela agrega valores ou se ela não agrega valores ao nosso grupo. Perfeito? Vamos para a última parte, com essa exposição, motivação inicial, temática, sensibilização, uma demonstração do nosso contexto, uma recordação da nossa matriz, da nossa proposta para 12 encontros, situamos mecanismos de defesa, abordamos hoje a repressão, amanhã vamos abordar um outro mecanismo, sempre nessa perspectiva. Oferecer e orientar material didático-pedagógico que possa trazer a psicanálise para mais próximos de vocês. Mais informações para mais conhecimento. Então, eu faço aqui um papel de uma âncora. Eu estou a orientar nossos alunos no curso de Psicanálise 2024, oriento o uso do material didático-pedagógico para abastecê-los de informações
conceitos, fundamentos, natureza, trazendo literatura, trazendo casos, trazendo exemplos, trazendo as diversas variáveis, os diversos elementos que compõem o legado freudiano, sempre numa tentativa de estar ao lado de vocês. A proposta ela começa a ficar clara quando nós falamos de uma provocação básica, quando nós falamos de uma provocação intermediária, quando nós falamos de uma provocação avançada. Você escolhe qual é o seu tom. Meu tom será básico do começo até o fim do curso. Meu tom será intermediário do começo até o final do curso. Estarei feliz com isso. Não. Meu tom será primeiro básico, depois intermediário, ao final do curso quero trabalhar o idioma do avançado. À disposição. Tudo isso na dependência do seu tempo, da sua maneira de aprender, dos seus propósitos e dos seus interesses. Todos temos lugares. Nossas cadeiras estão numeradas. Elas valem o lugar dos nossos propósitos. Não é isso? A abertura do dia de hoje, vamos olhar aqui para recordar um bom dia naquela perspectiva. Sempre nos provoca, sempre nos põe no nível, numa progressão. Tenhamos aí um bom estudo, um bom trabalho e nos aguardem para a terceira aula. Até nos vermos. Natural, era importante retornar, porque eu justamente me interessei pela abertura, dizendo: nós não queremos as mesmas coisas. Veja o efeito do pensamento da abertura. Nós não queremos as mesmas coisas. Estamos aqui diante de uma multidão de alunos, um grupo significativo, evidentemente, cada um com seu interesse, cada um com seu propósito. Aquela máxima de ouro de não tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados, ela não é verdadeira. Por quê? Porque cada um tem interesse diferente. Como disse, nós não queremos as mesmas coisas. Lembre-se sempre disso. Por isso que nós abrimos aqui um leque de possibilidades, de ofertas e de oportunidades, para que todos tenham um lugar ao sol. Bom trabalho!